Amigos da Educativa, um grande abraço, amigos das nossas redes sociais, pessoal do YouTube, também do Facebook. Estamos novamente nesta entrevista que iremos realizar hoje com o Fernando Vanin, que é secretário de Esportes do município de Campinas, que vai falar sobre a virada esportiva que acontece nesse final de semana. Fernando, boa noite. Boa noite, Jota. Obrigado pelo convite, obrigado pela todo o pessoal da Rádio Educativa aqui para a gente falar um pouquinho do esporte da cidade e as movimentações que está por vir aí. Muito bem. Virada esportiva que acontece nesse final de semana, 26, 27 e 28. Como e quando surgiu esta virada esportiva? A virada esportiva tem um conceito bem diferente de outros eventos, porque ela tenta aglutinar o máximo de evento esportivo no final de semana para dar um choque esportivo na população mesmo. Então a gente fez, em 2010 e 2011, a gente fez 2 viradas esportivas com outro formato. E aí depois, quando o atual prefeito, que era secretário de esporte, assumiu a Secretaria de Esporte em 2015, a gente retomou a virada esportiva e fizemos até 2019. 2021 não pôde ser feito por causa da pandemia. E o conceito sempre foi colocar esporte de uma forma bem potencializada em todos os locais da cidade, praças, clubes, até mesmo canteiros a gente chama, para que possa despertar um pouco a atividade física, inibir um pouco a questão do sedentarismo e fazer com que a população se mexa um pouco e tenha mais qualidade de vida. Esse é o intuito, é aí que começou essa virada esportiva em Campinas, que a gente trouxe na realidade um projeto que já acontecia nas capitais, principalmente em Rio e São Paulo, isso já faz mais de 18 anos, e Campinas não podia ficar diferente, nada mais, porque Campinas é uma metrópole e a gente não pode ficar atrás das grandes cidades. Após esse período crítico da pandemia, após 2 anos da pandemia, como é que está qual é a expectativa para esse retorno? A gente vê que tá voltando aos poucos, a população ainda tem aquela um pouco com o pé atrás de fazer aglomerações, porque esporte, se a gente for falar esporte, é difícil falar de contato, de aglomeração, não tem como fazer. Mas a gente tem uma expectativa boa, eu acho que nem tanto pelo número de pessoas, mas pelo menos da ativação, da ação ser feita na cidade. A gente proporciona esses eventos para a população e a população vê que tem ação e que tem propósito para eles participarem de eventos nas praças, no parques, enfim. Lógico que a gente não pode ser demagogo, querer que tenha um respaldo igual a 2019, que a gente fez com mais de 120 eventos e a gente contabilizou mais ou menos 100 mil pessoas atuando em todos esses eventos. Mas a gente está com um pouquinho mais de 100 ações na cidade e alguns eventos que eram tradicionais na virada esportiva, como a maratona 24 horas, que era o carro-chefe por essa leitura de passar de um sábado para o domingo. Estava previsto para ser, ao invés de 24 horas, eram 48 horas, começando na sexta, terminando no domingo. Mas a adesão foi muito baixa, o organizador resolveu por bem não fazer esse ano em Campinas. E isso a gente não vê nenhum lado negativo por causa disso. O importante é a gente tentar colocar para a população eventos de qualidade, não simplesmente colocar evento na rua sem ter muita responsabilidade, não só com o atleta, mas também com a população em geral. Então a gente está com uma expectativa boa que as pessoas possam ir para os parques participar. A gente sabe que a Frente Fria foi nesse final de semana passado e agora no próximo final de semana o calor vai estar aí, tomara que dê tudo certo. Quais os mecanismos usados para a organização desse evento e que tem uma estrutura grande, né? Tem uma estrutura grande, mas tem um viés muito bom dessa virada, que é uma virada que tem custo zero para o poder público. Como que a gente faz isso? A gente tenta colocar dentro dos organizadores que são independentes, a gente coloca alguns quesitos que a prefeitura, em vez de cobrar, a gente tenta isentar ou diminuir taxas públicas quanto a isso. E isso atrai organizadores independentes
para esse dia. Então a gente não injeta nenhum dinheiro, é custo zero. Um ou outro que são eventos realizados pela própria Secretaria de Esporte, a gente ajuda às vezes com a água, a gente ajuda com pequena estrutura, porque a Secretaria de Esporte não tem como abraçar tudo. E geralmente alguns dos eventos têm uma inscrição para pagar esses custos. Então, para o poder público, eu acho que é muito importante, mesmo a gente sabe desse problema de viés econômico do Brasil inteiro, a gente economizar e quanto a isso poder oferecer esse serviço à população, acho que isso aí é um grande ganho. Então, muitos dos organizadores, já com essa sinergia de 5 anos atrás que a gente retomou em 2015, eles já se preparam em fazer a organização do seu evento para a virada esportiva. Então a gente fez novamente o convite, infelizmente alguns não puderam estar presentes, mas a grande maioria vai estar abraçando e vai ser uma boa virada. Falar de todas as modalidades que serão praticadas nessa virada é difícil, mas vamos citar algumas modalidades aí também importantes. A virada esportiva, o conceito dela é colocar o máximo de modalidade esportiva para a população, até as novas. A gente começou em 2015 uma modalidade que a turma não estava conhecendo muito, que jogava-se muito fora do país, que era o beach tênis. E agora é uma febre. Então a gente tinha um evento chamado Nas Areias, que era todos os jogos na areia, ali na caixa de areia do Taquaral. Então tinha vôlei de praia, tinha o beach tênis, tinha o handball de areia, que Campinas tem uma equipe de excelência no handball de areia, e tinha o beach tênis. E foi a partir daí que a gente viu que começou a ter um grande interesse por essa modalidade. Então, nessa virada, a gente vai colocar o X1, que é o futebol 1 por 1, que quem está nas mídias sociais sabe que isso aí também é uma febre, vai estar no Taquaral. A gente tem também projetos ligados a pessoal com deficiência, como o CAB2, que é um projeto voltado à pessoa com deficiência visual. São bicicletas com 2 locais, onde o guia vai na frente e atrás está o deficiente visual. Lembrando que na segunda edição a gente fez uma divulgação muito boa desse projeto e uma pessoa procurou esse projeto. E essa pessoa mora nos arredores do Taquaral, porque eles são concentrados no Portão 2 da Lagoa. E era a Fabiana Sugimori, que é uma atleta olímpica. Muito conhecida. E a partir daí ela abraçou esse projeto e toda vez ela está. Então a virada esportiva teve até um momento bom de divulgação de projetos esportivos que muita gente não conhecia. E isso é bem bacana. Então a gente vai ter jiu-jitsu, a gente também tem corrida de rua, temos também prova ciclística na Norte Sul, que é sempre aquele espetáculo de ciclistas colorida Norte Sul. E a gente também tem os parceiros que sempre faz o evento com a gente, que são os clubes também da cidade, que sempre abraçou com a gente, as entidades, as organizações sociais civis que têm também vínculo com a Secretaria de Esporte, vão fazer nas praças, mas o pessoal pode consultar lá no portal da Prefeitura, tem um super banner, é só clicar lá, tem a programação completa. Quantas pessoas envolvidas para a realização desse evento e qual é a expectativa de público, por exemplo? A gente não tem uma contabilidade muito específica nisso de quantos que estão programados. A gente pensa geralmente, para a gente fazer um evento de pequeno porte, pelo menos umas 3 pessoas. Então, se a gente for pensar de 100 eventos, teria no mínimo 300. Mas se a gente pegar um grande porte ali, a gente pega por volta de 60, 80 pessoas só numa organização. Então vamos pensar assim, acho que tem umas 2.500 pessoas direcionado especificamente para os eventos. Agora, a adesão é uma caixinha de surpresa, né? A gente gostaria muito que fosse a 100 mil pessoas igual foi feito em 2019, mas a gente está achando que chegar uns 40, 50 mil pessoas já está ótima, mas o que a gente mais quer é que quem vá lá fique satisfeito e colha frutos positivos do evento, no importante é a quantidade de pessoas. É mais ou menos nesse sentido que a gente vai levando a bandeira da virada esportiva para esse ano. Secretário Fernando Vanin, qual a sua interpretação sobre os pilares saúde e esporte quando se acompanha tantos estudos a respeito da importância desses esportes nesse exato momento?
Eu acho que esse pilar mesmo, ele está mais fortalecido depois do Covid, né? Todo mundo percebeu que a gente aprendeu muito novos termos, comorbidade, sedentarismo. A gente sabe que a atividade física, ela tem um papel fundamental na saúde da população. O esporte, a gente tem, se a gente for falar tecnicamente, é um nicho específico da atividade física, mas que a gente percebe que no pós-pandemia existe muitos casos, a gente conversando até com a Secretaria de Saúde, casos de crianças que adquiriu diabetes, às vezes pressão arterial, às vezes por falta de atividade física. Lógico, a pandemia fez isso, o estudo que ficou muito em casa também, com pouca interação com os seus colegas nas escolas, fez com que essas criançadas tiveram bastante consequência da pandemia. Então, isso reforçou que a Secretaria de Esporte tem uma responsabilidade muito grande quando a gente fala de saúde pública. E isso é algo que a gente tem que levantar a bandeira na virada esportiva. Nada mais porque a virada esportiva mesmo no Brasil, ela foi concebida no Ministério da Saúde antigamente e foi feito para que combatesse o sedentarismo, não importando se era criança, adolescente ou adulto. Então, o esporte tem esses dois viés, saúde e a educação. Você foi um ex-atleta, isso auxilia na sua atual função, na função de secretário de esportes? Pois é, eu fui triatleta, ele, lógico, traz bagagem pra gente, porque a gente sabe da dor, da vontade, da dedicação, da abdicação, ainda mais quando a gente faz um esporte exaustivo como o triatlo, porque a gente quer estar num lugar, mas a gente deixa de fazer as coisas para poder fazer o seu esporte preferido. E a gente percebe que quando a gente coloca na sua rotina o esporte, é uma coisa muito mais fácil. Então, por isso que acho que uma das missões da Secretaria de Esporte é colocar na vida da criança e, quem sabe, do adolescente, atividade física e o esporte, porque lá na frente vai ser um adulto que ele tem um pouco mais de sinergia com a atividade física e ele possa ter mais qualidade de vida. A gente sabe que isso daí é uma gotinha no oceano e lá na frente que a gente vai colher os frutos. Mas a gente sabendo que temos adultos ativos, sempre fazendo atividade física, a gente inibe muita despesa na saúde. Então, por isso tem que correr muito em paralelo. Estamos conversando com o secretário de Esportes do município de Campinas, Fernando Vanin, falando sobre a virada esportiva que acontece neste final de semana. A virada esportiva, ela pode combater de que forma, por exemplo, a obesidade? Acho que é de todas as formas, né? A gente vê, a criança ela pode fazer a atividade física proposta nos eventos, como também a gente vê até mesmo no ato de assistir, estimula. Então, quando a gente fala que vai ter jogos do Renata e ele vai assistir, ele vê os ídolos como uma vitrine e dali estimula ele a fazer atividade física. Do mesmo modo que a gente fala de esporte, do desporto da pessoa com deficiente. Muita gente desperta aquela questão, nossa, eu não faço nenhuma atividade física, e a pessoa às vezes sem uma perna, que não enxerga, está fazendo atividade, é um estímulo também. Então eu acho que a criança consegue despertar isso, mas tem um papel fundamental dos pais com isso, de levá-los, de estimulá-los, de fazer atividade junto com eles. A gente sabe que esporte é uma questão de inércia, se um faz, se o outro faz, que tudo que está no seu meio, você, por inércia, você começa a fazer também. Isso a gente vê estímulo muito na corrida de rua, que tem a esposa com o marido fazendo a corrida, levando os filhos, depois mais para frente eles começam a ter esse contato. Mesma coisa do futebol, mas a gente acha que o esporte ele consegue atrair bastante isso. E a gente não pode também esquecer que a gente tem um ex-secretário de esportes, que é prefeito e é médico também, e a gente não pode esquecer da bandeira que a saúde é um ato muito fundamental, principalmente a gente usando o esporte para esse objetivo. Você falou aí no nosso prefeito, Dário Saad, uma coisa que eu lembro bem,
quando o Dário era secretário de esportes, né, a gente costumava dizer que ele tinha rodinha nos pés, né? Porque o que ele gosta de andar por aí, eu acredito que nessa virada ele vai estar com as rodinhas nos pés novamente, não vai? Ele, em todas as viradas, ele acompanhou a maioria dos eventos. Eu lembro até que toda vez era virada a maratona, a ultramaratona, que é 24 horas, ela passa ininterruptamente às 24 horas. Ele ia à noite, ele ia de manhã, ele ia no festival de dança, ele ia na corrida noturna. Mas ele sabia bem esse objetivo da virada, tinha uma ligação muito forte com ele, por ele ser da saúde, por ele ser médico, por essa concepção de saúde e esporte. Então isso, a rodinha para ele era muito fácil, para lá e para cá. Muito bem, nós falamos da obesidade, mas para combater também o sedentarismo, a prática de esportes é importante. Em tudo, acho que sedentarismo, a questão de cardiopatia, pressão arterial, até mesmo o estímulo para o sono da criança, para a recuperação, para também gastar energia e ser menos ansioso. A gente vê também essa problemática também psicológica, né? Tem muita depressão envolvida nisso, com um pessoal que é muito adolescente ainda, que é uma cobrança muito grande de sobressair na vida, cobrança de estudo, cobrança de futuro. O esporte também tem mexe muito com a serotonina, a adrenalina, e isso ajuda muito nessa questão de depressão também. Então, saúde e esporte tem que correr em paralelo. Uma virada esportiva como essa, um evento desse porte, é claro, não tem como fazer se não tiver boas parcerias, né? Vamos falar um pouco das parcerias para essa virada esportiva. Claro, tem que ser. A gente fala que a virada esportiva é feita em 1000 mãos, não tem como a gente fazer isoladamente. A concepção é da Secretaria de Esporte, mas o abraço é da cidade toda. A gente tem todos os funcionários de praça de esportes, professores da Secretaria, os clubes municipais também, eles abraçam muito esses eventos. Tem também os organizadores independentes, que eles fazem o evento por si só, atraindo sim patrocínio específico deles. A gente tem também a Associação de Moradores de Bairros, também temos os clubes do futebol amador também fazendo ações nesse sentido. Temos as organizações sociais civis, que são as OSCs, que a gente tem muita ação na cidade. Tem muita gente que fala, mas o que é essas OSCs? O que é essa organização social civil? São formas jurídicas de constituição de entidades esportivas, que o Pulo do Gato é uma delas, que agora é o Pulo Futsal. O Vôlei Renata também é um. O Vera Cruz Basquete também é outro. Então, assim, tem muitas ações esportivas aí que são fomentadas por organizações sociais, fomentadas às vezes por dinheiro municipal, às vezes estadual, federal, por lei de incentivo, mas são esse conjunto de elementos que são parceiros imprescindíveis da Secretaria de Esportes que consegue fazer essa magnitude da virada esportiva. Sem elas, a gente não consegue fazer nada, a gente tem que tirar o chapéu que eles abraçaram a causa e eles não medem esforço para a gente colher frutos lá na frente. Não só na virada esportiva que acontece nesse final de semana, mas o que eu tenho acompanhado já há alguns anos é a descentralização desses eventos esportivos através da secretaria, tirando, geralmente, antigamente as coisas aconteciam mais no centro da cidade, Lagoa do Taquaral, alguma praça de esporte mais... E hoje a gente vê praticamente eventos na cidade inteira. Uhum. A gente tem assim, a gente ganhou um título de metrópole, tem que pensar como metrópole também. A gente sabe que a cidade é grande, é difícil abraçar ela inteira, ela tem nichos diferentes de acolhimento de esporte. Na gestão passada, a gente lançou a corrida Circuito dos Distritos, que ela é um carro-chefe de descentralização. A gente sabe que a corrida de rua era muito centralizado ao centro expandido da cidade. A gente conseguiu levar nos distritos essas corridas. A gente tem feito bastante ação nas praças de esportes, mas a gente tem que deixar bem claro também que isso ainda não está sendo suficiente. A gente está tentando ao máximo colocar esporte de forma descentralizada. Muitas das vezes
falta um pouco de adesão da população, às vezes até mesmo por falta de informação. Eu acho que é por isso que a gente conta sempre com a parceria com a Rádio Educativa, que sempre fez essa divulgação com excelência, para a gente tentar colocar com que essa população que ela tem essa dificuldade de deslocamento, que leve também eventos de grande porte, até mesmo pode ser eventos de pequeno porte, mas com qualidade, que possa também colocar na vida deles essa rotina esportiva, que com isso, com certeza, os centros de saúde que estão espalhados por essas regiões vai agradecer muito, porque, como eu falei, esporte e saúde sempre tem que ter caminhado junto. A gente também tem a questão do futebol amador, que ele é distribuído em todos os bairros da cidade. A gente tenta equalizar, às vezes, alguma distribuição de jogos, mas a gente faz, acho que a meta sempre da Secretaria de Esporte é disponibilizar o máximo de modalidade esportiva para todo tipo de população, seja da parte central, seja na parte periférica. Secretário, você falou aí a respeito do futebol amador. Campinas sempre foi muito forte no futebol amador e continua forte ainda. Continua, 160 times não é 160 times? 160 times dividido em 3 divisões. É um dos maiores campeonatos de futebol amador, totalmente gratuito, feito pela Secretaria de Esportes. A gente tem, lógico, em Campinas tem mais 7 campeonatos de futebol amador feito por ligas, mas a gente tem um orgulho de ter começado a fazer esse campeonato municipal. Depois a gente foi avolumando, tentando aperfeiçoar, agora a gente com 160 times. Teve corpo também, porque a gente fez a contratação de arbitragem qualificada para isso. A Justiça Desportiva, depois de 2017, estava o atual prefeito, que era secretário, foi passado para o AB, então mostrou uma certa responsabilidade enquanto ao julgamento. A gente colocou para os times essa responsabilidade também do fair play. A gente sabe que tem um histórico muito grande de violência nesses jogos. Eles abraçaram também essa causa, até brinco em congresso técnico dizendo que é só o campeonato que é amador, mas o pessoal que está fazendo é profissional e a gente tem que lidar com isso, o profissionalismo para tal. E também, depois de um bom tempo, a gente fez as finais nos estádios. Antes era uma vez no Guarani, outra vez na Ponte. Nos últimos anos foi na Ponte Preta. Esse ano vai ser no Guarani. Isso mostra um pouco da grandiosidade, mostra que tem um respeito pelos times e os times estão respondendo com respeito também com a organização. Então a gente mostra que, como eu falei, Metrópole e Campinas tem que pensar grande também em outros quesitos esportivos. Maravilha. Você falou em violência, então com relação à segurança, especificamente para a virada esportiva, tem aí uma parceria para melhorar a segurança, parceria com Polícia Militar, com Guarda, com relação às linhas de ônibus, tem alguma mudança ou não há essa necessidade? Das linhas de ônibus não há necessidade, porque como não tem nenhum evento que tenha uma grande aglomeração que precise disso, não há necessidade. Mas grande maioria dos eventos que é de médio porte para grande porte, eles contam com alvará conforme a legislação municipal. Não se sai alvará se não tiver guarda e policial militar, se for fechamento de ruas com a INDEC. Então, o que me deixa muito confortável é que o esporte traz muito família. E não há questão de bebida alcoólica, não há nenhuma questão que passe, extrapole os horários, que a gente sabe muito bem que, infelizmente, às vezes em evento cultural acontece. Então, a gente tem todo esse respaldo, até mesmo com o canal prioritário do SAMU, porque a gente não consegue deixar ambulância espalhada na cidade, porque tem uma demanda muito grande já na rotina da cidade. Mas os eventos, vou dar um exemplo para vocês do GP de ciclismo, que vai ser no Norte-Sul. São 300 ciclistas, mas a gente tem 2 ambulâncias, porque dependendo de cada modalidade, tem sua regra da federação, tem sua regra do alvará. Então, esses aí é contratado por terceiros, porque tem uma organização específica. Então, todos contam ou com suporte médico, ou então com algum suporte de segurança, seja a Guarda Municipal, seja a PM, ou até mesmo segurança privada. Vou dar um exemplo para vocês, é o jiu-jitsu que vai ter
no ginásio Taquaral, e também do vôlei Renata, que todo jogo já conta com a Guarda Municipal e também segurança particular para o evento. Deixando a virada esportiva um pouco de lado, qual é se é que existe, né, um evento carro-chefe da Secretaria hoje que a gente podia estar lembrando? São vários. São vários, é porque assim, a gente fala de várias modalidades. Nós falamos, por exemplo, do futebol amador. Futebol amador. 160 clubes. 160 Quer dizer, clubes. Uma Copa Brasil. Copa do Brasil. Com certeza. A gente tem o campeonato de futebol amador, que ele é muito forte. A gente também tem o circuito de corrida de distritos de Campinas. A gente tem a Maratona de Campinas, quando a gente lançou em 2015, era a 12ª maratona no Brasil, eram poucas maratonas. Então Campinas entrou nesse cenário de maratonas. A gente também tem uns outros eventos mais específicos, que são a prova Tiradentes Ciclismo, que a gente já perdeu edições, mas a gente acredita que tenha por volta de 40 edições na cidade, porque ela tem um histórico muito grande, ela pertence à Semana Italiana, que também é muito forte na cidade. O GP de ciclismo também cresceu bastante, são um carro-chefe nisso daí. Mas se a gente pensa em multidão, a gente pode, 2019, infelizmente, depois com a queda da virada esportiva, a gente não contabilizou mais, a gente ia fechar com 50 corridas de rua em Campinas. Tirando a capital, é a cidade que tem mais corridas de rua no estado de São Paulo, e ela passa à frente de muitas capitais. Então a gente vê, todo mundo fala muito da corrida de integração, mas a gente tem as corridas também em bairros, e isso a gente tem muito orgulho, porque foi uma construção bem lenta na cidade, questão de quebrar alguns paradigmas, alguns problemas até burocráticos para se tirar o alvará. A gente conseguiu, depois de 4 anos de muita análise de uma lei de eventos que foi feito na cidade, que não é específico para esporte, mas é para cultura também, que isso faz incentivar bastante esses eventos de organizadores, que não é simplesmente olhar ali o pessoal fazendo atividade física. A gente sabe que movimenta a economia da cidade e mostra o nome da cidade para todos os cantos, não só no estado de São Paulo, como no Brasil todo. Secretário Fernando Varim, foi um prazer muito grande tê-lo aqui nos estúdios da Educativa, passando essas informações importantes sobre a virada esportiva em Campinas. E eu que agradeço, Jota, é um prazer estar aqui com vocês. Rádio Educativa também, que é uma pérola da nossa prefeitura. Parabéns pela programação, e que espero que todas possam participar da virada esportiva. E lá no site da prefeitura, no portal da prefeitura, é só olhar a programação e partir para um evento. Nós falamos aqui com o secretário Fernando Varim sobre a virada esportiva que acontece nesse final de semana, 26, 27 e 28. Ficamos por aqui.